Olá! Hoje a nossa conversa vai fundo numa questão chave, né? Como o cristianismo, que nasceu ali dentro do judaísmo, seguiu um caminho próprio e virou essa fé mundial que conhecemos. Exato. É uma separação complexa, cheia de momentos decisivos. E para guiar essa exploração, a gente está usando como base o capítulo 2 do livro História do Cristianismo, do Bruce Schelling. O foco vai ser entender essa transição, sabe? Olhando para figuras como Estevão, eventos como Pentecostes e, claro, o apóstolo Paulo. Figuras e eventos que realmente mudaram o rumo da história. E a coisa já começa quente, né? Com o Sinédrio, o Conselho Judaico, bem preocupado com o crescimento dos nazarenos, os seguidores de Jesus. Uhum. E tinha um pregador específico, Estevão, que estava causando um barulho danado. Então, bom, vamos começar a desembrulhar isso. Vamos lá. O Sinédrio estava numa situação complicada, né? Uma verdadeira sinuca de bico. O movimento só crescia, mesmo com as ordens para eles pararem de falar. Pois é, ignoravam as proibições. E as acusações contra o Estevão eram sérias. Desrespeito à lei de Moisés, ataque ao templo. Qual era o perigo real que eles enxergavam nele? Era só a popularidade? Olha, e além da popularidade. O perigo maior estava na interpretação que Estevão fazia. Uma interpretação que, tipo assim, virava de ponta cabeça a própria história judaica que eles conheciam. Como assim? Ele negava as escrituras? Não negava. Ele relia, sabe? Mas de um jeito que desafiava a estrutura de poder, o status quo. Ele argumentava que Deus sempre agiu, fora de lugares específicos. Desde Abraão. Isso é forte. Muito. E ele lembrou que o próprio Moisés tinha previsto um profeta futuro. Está lá em Atos capítulo 7. E aí veio o golpe mais duro, né? Ele citou Isaías. Aquela passagem do "o céu é o meu trono". Essa mesma. O céu é o meu trono, a terra é o estrado dos meus pés. Com isso, ele sugeriu que o templo, que era o coração do judaísmo deles, era, na verdade, uma estrutura temporária. Uau! Que a presença de Deus não podia ficar limitada por paredes. Essa ideia era, assim, revolucionária, porque abria a porta para uma fé que não dependia mais de Jerusalém, das estruturas físicas de lá. E ele foi até o fim, né? No discurso, ele não poupou palavras. Acusou o próprio conselho de resistir ao Espírito Santo, de trair o justo, que era Jesus. Exato, uma coragem impressionante. Mas que acabou selando o destino dele, infelizmente. Sim, foi a gota d'água, a fúria ali foi generalizada e Estevão foi apedrejado. Se tornou o primeiro mártir cristão. Uma tragédia, mas que, como você disse, ilumina essa questão central. Como o cristianismo saiu de dentro do judaísmo. Pois é. O centro do conflito era esse. Como interpretar o Antigo Testamento. Os primeiros cristãos, depois da experiência com Jesus ressuscitado, começaram a ver nas Escrituras uma promessa universal, sabe? Que começava lá com Abraão. A bênção para todas as nações. Isso, uma bênção para todos os povos. E eles sentiam que Israel como um todo não tinha abraçado essa visão completamente. Então era um choque de visões sobre o próprio judaísmo. De um lado, a lei e o templo como coisas eternas, fixas. Pilares inabaláveis na visão deles. E do outro, Estevão e os cristãos vendo isso como etapas, que apontavam para Jesus e para uma nova era, mais universal. Exatamente. Para muitos líderes religiosos da época, a lei era o estatuto permanente de Israel. Ponto final. Para os seguidores de Jesus, a lei tinha cumprido seu propósito, apontar para Cristo. E o templo, já não era o único lugar de encontro com Deus. Mas essa reinterpretação toda só foi possível por causa de um evento, né? O evento que mudou tudo para eles. A ressurreição, sem dúvida. E é interessante notar como o livro de Shelley destaca que essa fé na ressurreição não nasceu do desejo, do luto ou de uma alucinação coletiva, pelo contrário, né? Exato. Os discípulos estavam desanimados, céticos. Mesmo com o túmulo vazio, a ficha demorou a cair. O que virou essa chave, então? Olha, o que é fascinante aqui, e as fontes apontam para isso, é o contrário da crítica das alucinações. Foram os encontros concretos, sabe? Inesperados, com o Cristo ressuscitado. Foram esses encontros que geraram a fé. Ah, interessante. Não foi a fé que criou as visões. Não, Jesus precisou, confrontar a incredulidade deles. Foram as aparições que transformaram aquele medo, aquela dúvida, em convicção.
uma convicção inabalável. E essa convicção veio a público de forma explosiva no Pentecostes. Sim, 120 discípulos reunidos em Jerusalém 7 semanas depois da crucificação. Exato. Shavuot, a festa judaica das semanas. E aí acontece algo extraordinário. Sim, o relato de Atos 2 é muito vivo, né? Descreve a descida do Espírito Santo, um som como de vento violento, línguas de fogo, E o resultado imediato? caos. Um caos produtivo, digamos assim. Eles saíram para as ruas, começaram a proclamar as maravilhas de Deus, e o espantoso foi que os peregrinos judeus que vinham de várias partes do mundo para a festa entendiam tudo, cada um na sua própria língua. Imagino a cena. E no meio dessa confusão toda, Pedro se levanta e toma a palavra. Como é que ele explicou um negócio tão estranho para aquela multidão? O discurso de Pedro ali foi uma virada de chave teológica importante. Primeiro, ele conectou o que estava acontecendo com a profecia de Joel. Disse, olha, é isso aqui, o cumprimento da promessa do Espírito sendo derramado nos últimos dias. Certo, usando as escrituras deles. Sempre. E segundo, e o ponto mais crucial, ele atribuiu tudo aquilo a Jesus de Nazaré, aquele que eles tinham crucificado, mas que Deus tinha ressuscitado e constituído Senhor e Messias. Uma afirmação bombástica. Mas como provar isso para uma audiência judaica? Provar a ressurreição. Pedro foi direto nas escrituras deles de novo. Citou Salmos como o 16 e o 110 para argumentar que já estava previsto, profetizado, que o Messias não seria abandonado na morte. E o argumento final foi o testemunho direto. Deus ressuscitou este Jesus e todos nós somos testemunhas disso. Simples e direto. A conclusão foi um chamado, arrependimento e batismo em nome de Jesus, com a promessa de perdão e do dom do mesmo Espírito que eles estavam vendo em ação. E a resposta foi? Impressionante. 3.000 batizados naquele dia. É o nascimento público da igreja, então. Podemos dizer que sim. As bases estavam lançadas, Jesus morreu, Jesus ressuscitou e o Espírito Santo capacitava os seguidores para a missão. Certo. Mas como era essa primeira comunidade no dia a dia? Quem eram eles? No começo, era um grupo inteiramente judaico. Os apóstolos, claro, Maria, mãe de Jesus, outros parentes dele, todos judeus, bem devotos. Frequentavam o templo, as sinagogas. Sim, normalmente. Seguiam as leis judaicas. Eles se chamavam de o caminho, né? Talvez indicando que seguiam Jesus rumo ao reino de Deus. Só um tempo depois é que adotaram a palavra eclésia, que é igreja em grego. Uma palavra que, aliás, já era usada para a Assembleia de Israel no Antigo Testamento. Entendi. Então, por fora, pareciam judeus comuns. Mas por dentro, alguma coisa já era diferente, já havia uma tensão ali. Exatamente. Aqui é onde a coisa fica realmente interessante. Existia um senso forte de identidade única, sabe? Eles sentiam que a ressurreição, o Pentecostes, que tudo isso tinha feito deles algo novo. O próprio Jesus usou aquela analogia, né? Do vinho novo em odres velhos, sugerindo que a mensagem dele, eventualmente, não ia caber nas estruturas antigas do judaísmo. Essa tensão já estava lá, desde o início, mesmo que de forma mais quieta. Quais eram as práticas, os rituais específicos que uniam essa comunidade e expressavam essa nova identidade que estava surgindo? Eram principalmente 2 cerimônias, ambas centradas em Jesus. Primeiro, o batismo, que ganhou um significado totalmente novo. Diferente do batismo de João Batista. Sim, não era só esperar um reino futuro. Era tipo entrar agora numa nova realidade espiritual que Cristo tinha inaugurado. Era uma declaração pública de fé nele como Senhor. E a outra? A ceia do Senhor. Era uma refeição comunitária, mas que lembrava a morte de Jesus, vista como o sacrifício da nova aliança, que o profeta Jeremias já tinha falado. Era um momento de renovar o compromisso com Deus e uns com os outros, simbolizado no pão e no cálice. Ok. A igreja crescia, mas esse crescimento trouxe um elemento novo: os judeus helenistas. Quem eram exatamente e qual foi o impacto deles? Ah, os helenistas. Eram judeus, mas de língua grega. Muitos vinham da diáspora, de fora da Palestina. Eles usavam a Septuaginta, a tradução grega do Antigo Testamento.
tinham mais contato com o mundo não judeu, então. Isso. Tinham mais contato com os gentios e, talvez por isso mesmo, eram um pouco mais abertos a novas ideias, a novas interpretações. A chegada deles foi um catalisador. Catalisador para crescimento, mas também para atenção, pelo que entendi da história do Estevão. Exato. Logo apareceram problemas. Queixos das viúvas helenistas dizendo que estavam sendo deixadas de lado na distribuição diária de alimentos. Um problema prático. Bem prático. Para resolver, os apóstolos nomearam 7 homens. Interessante que todos tinham nomes gregos. Eram helenistas, incluindo Estevão e Filipe. A tarefa deles era administrar essa área social. Muitos veem aí a origem dos diáconos, né? Diácono significa servo, ministro. Mas a pregação mais, digamos, ousada do Estevão nessas sinagogas helenistas foi o que acendeu o pavio que levou à morte dele. Precisamente. A mensagem dele bateu de frente com interpretações mais tradicionais. E a morte dele desencadeou a primeira grande perseguição, lá por volta de 36 d.C., com figuras como Saulo de Tarso, futuro Paulo, liderando as prisões. Isso parece um desastre para o movimento, não? Parecia um desastre total, mas teve um efeito irônico e fundamental para a expansão. A perseguição forçou justamente os cristãos helenistas a fugir de Jerusalém. E eles levaram a fé com eles. Para onde foram? Samaria, Síria, Damasco, Antioquia, Chipre, até o Egito. E os apóstolos, que eram judeus palestinos mais ligados a Jerusalém, inicialmente não foram tão visados pela perseguição e permaneceram por lá mais tempo. Então, a perseguição na prática acabou semeando o cristianismo pelo Império Romano. E Antioquia se torna um ponto nevrálgico nessa expansão, certo? Por quê? Crucialíssimo. Antioquia era a terceira maior cidade do Império, um lugar super cosmopolita. Barnabé foi enviado para lá, de Jerusalém, para ver o que estava acontecendo, e encontrou algo inédito. O quê? Cristãos, vindos de Chipre e Cirene, pregando abertamente para gentios, não judeus. Isso era revolucionário. Antioquia rapidamente virou o novo centro missionário, mais dinâmico até que Jerusalém. E foi lá que eles ganharam nome. Exato. Foi em Antioquia que os seguidores de Jesus foram chamados pela primeira vez de cristãos. Christianoi, em grego. Talvez no início fosse até meio pejorativo, tipo os carinhas do ungido, os devotos do Messias. Mas o nome pegou, e eles mesmos acabaram adotando. E nesse cenário de expansão, de tensão com a tradição e da questão gentílica ficando cada vez mais central, entra em cena Saulo de Tarso, que depois a gente conhece como Paulo. Ah, Paulo. Uma das viradas mais impressionantes da história, sem dúvida. Um perseguidor feroz que se torna um maior propagador da fé que ele perseguia. Exatamente. Saulo era um fariseu dos mais rigorosos. Esteve presente na morte de Estevão, totalmente convencido de que aquilo era o certo a fazer. Para ele, um Messias crucificado era uma impossibilidade, uma contradição em termos. A cruz era a maldição, não bênção divina. Mas aí vem a estrada para Damasco. A famosa cena. A luz, a voz. Saulo, Saulo, por que você me persegue? Foi um choque absoluto. Uma experiência que o fez reinterpretar tudo. Inclusive, provavelmente, o argumento que ele tinha ouvido de Estevão e rejeitado antes. Como essa experiência transformou a teologia dele de forma tão radical? Ele era um defensor da lei e passou a ser... Outra coisa, né? A chave da mudança teológica do Paulo foi entender a cruz não mais como maldição, mas como a solução divina. Ele passou a ver a lei como algo bom, santo, mas incapaz de justificar alguém diante de Deus. Por quê? Porque ninguém consegue cumprir a lei perfeitamente. Então a lei só mostrava o problema. Exato. Ela evidenciava o pecado, a falha humana. E aí entra Cristo. Ao morrer na cruz, segundo Paulo, ele tomou sobre si essa maldição da lei, essa consequência do pecado, como ele argumenta lá em Gálatas, redimindo, assim, aqueles que creem. Entendi. Se a gente conecta isso ao quadro geral, Paulo conclui que a lei foi uma fase preparatória, tipo um tutor, ele usa essa palavra, para mostrar para as pessoas a necessidade da graça de Deus,
uma graça oferecida de graça, pela fé em Jesus. Uma inversão completa de perspectiva. E ele era a pessoa certa no lugar certo para levar essa mensagem, né? Tinha uma combinação única de identidades. Uma combinação perfeita para aquele momento histórico. Ele era judeu, com formação rabínica de primeira linha, aluno de Gamaliel, era grego, fluente na língua, conhecedor da cultura helenística e era cidadão romano. Com direitos de ir e vir, proteção legal. Exatamente. Isso tudo tornou o apóstolo aos gentios por excelência, o enviado. As viagens missionárias dele são impressionantes. Ásia Menor, Grécia. Fundou comunidades cristãs em centros urbanos-chave. Éfeso, Filipos, Tessalônica, Corinto. E essas comunidades que ele fundava eram formadas por quem? Eram muito diferentes daquela primeira comunidade de Jerusalém? Muito diferentes. Eram majoritariamente formadas por gentios, não judeus. Muitos com um passado pagão bem complicado, né? Paulo mesmo escreve aos coríntios, lembrando que entre eles tinha gente que antes era idólatra, adúltero, ladrão, uma lista longa, mas que foram lavados, santificados, justificados pela fé em Cristo. E como ele comunicava essa mensagem para gente com essa bagagem cultural tão diferente? Boa pergunta. Para explicar a mensagem de Jesus a eles, Paulo às vezes usava pontos de contato com a religiosidade que eles já conheciam. As religiões de mistério, por exemplo, que falavam de deuses que morriam e renasciam, de imortalidade. Tipo Hércules, Dionísio, Ísis. Isso. Ele podia usar essas ideias como uma ponte inicial, mas sempre recontextualizando tudo na pessoa e na obra única de Jesus Cristo. A mensagem central era sempre Jesus. Mas essa abertura total aos gentios, sem exigir que eles seguissem a lei judaica, especialmente a circuncisão, isso deve ter criado um conflito gigantesco com os cristãos de origem judaica mais conservadores, não? Gerou o maior conflito interno da igreja primitiva, a famosa controvérsia com os judaizantes. Eles eram cristãos, judeus de nascimento, que insistiu para ser um cristão de verdade, um gentio precisava primeiro se tornar judeu na prática. Tinha que ser circuncidado, seguir as leis alimentares, etc. Qual era o medo deles? Acho que o medo principal era que, sem a lei como guia moral, tudo virasse uma bagunça, que a moralidade fosse abandonada. Paulo rebatia isso, com muita força. Ele dizia que a justificação, ou ser aceito por Deus, era somente pela fé na graça divina, não por obras da lei. E a questão moral, como ficava? Para Paulo, a transformação moral era consequência, era fruto dessa fé genuína e da ação do Espírito Santo na vida da pessoa. Não era resultado de seguir regras externas por obrigação. Ele dizia que o amor a Deus leva naturalmente a querer fazer a vontade de Deus. Tentar alcançar a justiça por esforço próprio, segundo Paulo, estava fadado ao fracasso. Uma tensão clássica, né? Entre graça e lei, fé e obras, que, de certa forma, continua ecoando dentro do cristianismo até hoje. Sem dúvida, é um debate perene. E como termina a história de Paulo e da Igreja de Jerusalém nesse contexto todo, de tensão, expansão? Bom, Paulo acaba sendo preso em Jerusalém justamente por causa da hostilidade que sua mensagem gerava. Como cidadão romano, ele apela a César e é levado para Roma. E lá ele continua pregando? Sim, mesmo em prisão domiciliar, ele não para. O fim dele é meio incerto historicamente, mas a tradição mais forte diz que ele foi martirizado em Roma durante a perseguição do imperador Nero por volta de 64 d.C. E nesse ponto, nas igrejas que ele fundou, o rompimento prático com as raízes judaicas já estava bem claro, então. Muito claro. Eram comunidades majoritariamente gentias, não circuncidadas, que não seguiam as leis alimentares judaicas. O dia principal de culto já era o domingo, o dia da ressurreição, e não mais o sábado judaico. E enquanto Paulo estava em Roma, o que acontecia com a liderança lá em Jerusalém? A igreja mãe. A igreja de Jerusalém, coitada, sofreu golpes muito duros. Tiago, o apóstolo, filho de Zebedeu, irmão de João, foi morto pelo rei Herodes Agripa, lá por volta do ano 41. Pedro foi preso, conseguiu escapar milagrosamente, viajou muito, Antioquia, Corinto, Ásia Menor, e acabou sendo martirizado em Roma.
provavelmente na mesma época que Paulo, na perseguição de Nero. E quem ficou liderando em Jerusalém? A liderança passou para Tiago, conhecido como o irmão do Senhor. Ele era uma figura muito respeitada, mesmo entre os judeus não cristãos, por ser muito devoto à lei. Mas ele também foi assassinado, por ordem do sumo sacerdote judeu Ananos II, por volta de 62 depois. Isso deixou a comunidade cristã de Jerusalém muito abalada, sem sua principal liderança. E o golpe de misericórdia veio poucos anos depois, com a guerra contra Roma. Exatamente. A grande revolta judaica que começou em 66 depois de Cristo. Foi uma guerra terrível, muito sangrenta, e culminou naquilo que parecia impensável, a destruição de Jerusalém e do templo, pelas legiões romanas comandadas por Tito no ano 70 depois de Cristo. Uma catástrofe de proporções épicas para o mundo judaico. E qual foi o impacto específico dessa destruição na relação entre judeus e cristãos? Foi aí que a separação se tornou definitiva? Foi o selo final, podemos dizer. Há relatos antigos que dizem que os cristãos de Jerusalém, talvez alertados por alguma profecia ou visão, fugiram da cidade antes da destruição final. E isso foi mal visto pelos outros judeus? Péssimo. Para os outros judeus que estavam lutando até a morte pela cidade e pelo templo, aquilo foi visto como traição. Qualquer ponte que ainda pudesse existir entre os dois grupos foi queimada ali. Entendi. Pouco tempo depois, quando o judaísmo rabínico começou a se reorganizar em lugares como Jâmia, eles formalmente incluíram nas orações das sinagogas maldições contra os hereges, e isso incluía os judeus cristãos. Na prática, proibiram a participação deles. Então, a partir dali, o cristianismo se consolida mesmo como um movimento majoritariamente gentílico. Exatamente. Espalhado pelo Império, já sem aquele cordão umbilical com Jerusalém. O odre velho, usando a imagem de Jesus, estava definitivamente rasgado. E esse evento trágico também marca o fim da era apostólica. A maioria dos apóstolos originais já tinha morrido por volta dessa época. Uau! Que jornada! Recapitulando, então, a gente partiu de uma seita judaica, ali na Palestina, muito ligada ao templo, à lei, Totalmente imersa no judaísmo do Segundo Templo. e chegamos a uma fé que se espalhou pelo mundo romano, majoritariamente gentílica, com uma identidade própria bem distinta. Vimos que os motores dessa mudança foram as reinterpretações teológicas, com figuras como Estevão e, principalmente, Paulo. As novas leituras das Escrituras à luz de Jesus ressuscitado. Eventos-chave, como Pentecostes, que deu o impulso inicial, e a perseguição, que ironicamente ajudou a espalhar a mensagem. Exato, a dispersão forçada. O papel fundamental de figuras como Paulo, com sua visão e sua capacidade única de transitar entre mundos. O grande articulador da missão gentílica. E, finalmente, a catástrofe da destruição de Jerusalém em 70 DC, que selou a separação. O vinho novo realmente rompeu o odre velho. Então, pensando em tudo isso, o que fica para a gente refletir? Fica uma reflexão interessante sobre como a história poderia ter sido diferente, né? A gente viu que essa separação foi muito moldada por interpretações específicas das Escrituras e por eventos históricos bem concretos. Sim, nada parecia inevitável no começo. Pois é. E se Jerusalém não tivesse caído em 70 depois de Cristo? Será que a igreja de lá, que era mais judaica em sua prática, teria mantido uma influência maior sobre o resto do movimento? Boa pergunta. E se a visão de Paulo sobre a graça e a lei não tivesse prevalecido de forma tão forte nas igrejas gentílicas que ele fundou e que acabaram se tornando dominantes? Como seria o cristianismo hoje? Teria sido um cristianismo mais judaico? Talvez, ou talvez tivesse se fragmentado de outras formas. Isso levanta uma questão importante sobre o papel da contingência, sabe? Dos acasos, dos eventos específicos na formação das ideias e das instituições que moldaram o mundo. Até que ponto o caminho que o cristianismo tomou era o único possível e até que ponto foi fruto de circunstâncias históricas bem particulares. É algo para a gente continuar pensando.